Bom dia, povo de Deus, a paz do nosso Senhor. Sejam muito bem-vindos ao nosso quinto episódio da nossa série Por que os Homens Morrem? Nos encontros anteriores, começamos a entender a origem da morte. Vimos que Deus ele criou o homem para a vida e vimos que Deus ele deu sua palavra. Vimos a desobediência de Adão e Eva e vimos o pecado entrando no mundo. Amém? E aprendemos que o pecado ele gera morte. Mas existe uma pergunta que começa a surgir naturalmente. Se o pecado trouxe a morte, Deus abandonou a humanidade à morte? Será que depois da queda não havia mais esperança? Será que a história terminaria simplesmente com o homem afastado de Deus? Claro que não. E é justamente isso que começaremos a compreender a partir de hoje. Porque, mesmo diante do pecado e da morte, Deus continuou conduzindo o seu plano. E dentro desse plano existe uma promessa relacionada à restauração, ou seja, uma promessa relacionada à vida. Amém? Então, prepare seu coração, porque hoje nós vamos começar a olhar para essa esperança. Amém? Então, Deus, ele não abandonou o homem. Quando olhamos para a Gênesis, podemos perceber algo muito importante. O homem ele pecou, nós já sabemos disso. A humanidade ela foi separada de Deus e a morte entrou. Mas Deus não simplesmente abandonou o homem. Desde o princípio, Deus começou a conduzir uma história de restauração. E isso é fundamental. Por quê? Porque a Bíblia não apresenta apenas a história da queda. Ela apresenta também a história do plano de Deus para restaurar aquilo que foi perdido. Amém? Então, o homem ele perdeu a condição de vida eterna, mas Deus ele tinha um plano. E esse plano seria desenvolvido ao longo da história. Por isso, quando estudamos a Bíblia, não podemos olhar para cada acontecimento de uma maneira isolada. Precisamos observar a sequência. Existe uma promessa, existe um cumprimento, existe uma obra de Deus que conduz através das gerações. E essa promessa vai nos levar até o Messias. Amém? Ou seja, a promessa lá de Gênesis capítulo 3 versículo 15. Depois da queda, nós encontramos uma palavra muito importante em Gênesis capítulo 3 versículo 15. Deus fala sobre a descendência da mulher e sobre aquele que pisaria a cabeça da serpente. Esse texto é fundamental porque aponta para uma promessa futura. O homem havia caído, a serpente havia enganado e o pecado havia entrado no mundo. Mas Deus já estava anunciando que haveria uma história, ao decorrer dessa história, uma vitória sobre aquilo que havia provocado a queda. Perceba a profundidade disso. Quando tudo parecia perdido, Deus já estava conduzindo a um plano. A morte havia entrado por causa do pecado, mas Deus prepararia um caminho para vencer o problema do pecado. Amém? E essa promessa não seria cumprida imediatamente. Ela atravessaria a história, gerações passariam, pessoas nasceriam, reinos surgiriam, Israel seria formado e profetas anunciariam. E no tempo determinado viria aquele que cumpriria a promessa. Amém? Então a história ela continua. Depois de Adão, a humanidade continuou vivendo, mas o pecado ele continuava presente. Mas já vimos o dilúvio. Já vimos Noé, já vimos Babel. A humanidade continuava enfrentando as consequências do pecado, mas Deus ele continuava trabalhando, amém? Ele não abandonou o seu propósito. E ao longo da história bíblica, Deus começou a estabelecer uma linhagem e fazer promessas específicas. Uma dessas promessas está relacionada a Abraão. Deus chama Abraão e estabelece uma aliança com ele. A partir daí, a história da promessa começa a ganhar ainda mais clareza. E Deus estava preparando um povo, e através desse povo viria aquele que cumpriria a promessa. Amém? Então a promessa é feita a Abraão. Em Gênesis capítulo 12, Deus chama Abraão e diz: por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Amém? Isso é muito importante. A promessa não estava limitada a uma única pessoa. Havia um plano maior. Deus estava conduzindo a história para que uma bênção alcançasse os povos. E essa promessa, ela continuava avançando. Abraão teria Isaac, Isaac teria Jacó, e Jacó teria seus filhos. E a história do povo escolhido continuaria. Mas precisamos lembrar
O objetivo final não era simplesmente criar uma família ou uma nação. Havia um propósito maior. Deus estava conduzindo a história até a promessa da salvação. E agora nós vemos a promessa e a vida. Agora, volte para a nossa pergunta principal. Vamos lá, vamos voltar para a nossa pergunta principal. Por que os homens morrem? Já entendemos. O pecado entrou. O homem se afastou da presença de Deus. E a morte, ela veio. Então a pergunta seguinte é: como o homem pode voltar à vida? Essa é a questão central. Se a morte é a consequência da separação de Deus, então a solução precisava envolver uma restauração da relação entre Deus e entre o homem. E é exatamente aí que entra a promessa. Deus prepararia um caminho, e esse caminho passaria pelo Messias. Por isso, quando estudamos a história da Bíblia, precisamos prestar atenção às promessas relacionadas àquele que viria. Ou seja, os profetas anunciam o que viria. Então, à medida que a história avança, Deus ele começa a revelar mais detalhes através dos profetas. E eles anunciavam a vinda daquele que haveria de cumprir a promessa. Isaías, por exemplo, fala sobre aquele que viria. Miqueias, ele fala sobre o lugar onde ele nasceria. E outros profetas anunciam acontecimentos relacionados ao Messias. E tudo isso mostra que Deus não estava improvisando. Então, havia um plano. A promessa feita no início continuava avançando, e cada profecia cumprida demonstrava que Deus estava conduzindo a história. Então o homem havia perdido a vida, mas Deus estava preparando a restauração. Então, ou seja, o Messias seria a resposta. E agora chegamos ao centro da nossa série. Se a morte entrou através do pecado, e se o pecado lhe trouxe a separação de Deus e do homem, então precisamos de alguém que trate o problema do pecado. Precisamos de alguém que cumpra a vontade de Deus, amém? Então precisamos de alguém que veja segundo a promessa. E é exatamente isso que encontramos em Jesus. Jesus não aparece simplesmente como uma pessoa na história, ou seja, mais uma pessoa na história. Ele aparece como aquele que cumpre as promessas feitas anteriormente. Amém? Então, ele é apresentado como o caminho para a vida. Por isso, nos próximos episódios, vamos dedicar nossa atenção a Jesus e compreender como ele se relaciona diretamente com a questão que estamos estudando. Por que os homens morrem? E mais importante, não podemos receber a vida que Deus prometeu. Perceberam? O mais importante, como podemos receber a vida que Deus prometeu. Amém? Então, a promessa exige fé, mas existe algo que precisamos compreender. Quando Deus apresenta uma promessa, o homem precisa ouvir, precisa crer, precisa permanecer na palavra. Desde o início, a questão da palavra está presente e Deus lhe falou. O homem precisa obedecer. No Éden, o homem não permaneceu na palavra e caiu. Agora, diante da promessa de Deus, novamente precisamos olhar para a palavra. O que Deus lhe prometeu. Quem é aquele que ele enviou? E o que ele realizou? E como devemos responder? Essas serão as perguntas fundamentais para a nossa caminhada. Amém? E para a nossa reflexão de hoje eu quero que vocês pensem algo. Talvez você tenha passado pelos episódios anteriores pensando apenas na origem da morte, mas agora precisamos mudar a nossa perspectiva. Não estamos estudando apenas por que o homem morreu. Estamos começando a descobrir porque Deus preparou um caminho para que o homem pudesse voltar à vida. Amém? E isso muda tudo. Porque a história da humanidade não termina no Éden. A história ela continua. A promessa ela continua. E Deus continua conduzindo o seu plano. Amém? Então não olhe apenas para a queda. Olhe também para a promessa. Não olhe apenas para a morte. Comece a olhar para a vida que Deus ele preparou. Amém? Agora, como podemos aplicar na nossa vida espiritual isso que estamos aprendendo hoje? Talvez você esteja vivendo hoje uma situação que parece sem solução. Talvez alguma área da sua vida pareça perdida. Mas o estudo de hoje nos ensina algo importante. Deus trabalha através de um plano. A humanidade ela caiu, mas Deus não abandonou o seu propósito. Amém? A promessa ela veio e a promessa ela avançou através das gerações. Por isso continuem buscando, continuem ouvindo, continuem estudando, porque nos próximos episódios nós vamos compreender cada vez mais claramente como essa promessa chegou ao seu cumprimento. Amém? Então,
E assim nós encerramos o nosso quinto episódio da série Por que os Homens Morrem? E hoje aprendemos que a história não terminou com a queda. O pecado ele entrou, a morte ela veio, mas Deus estabeleceu uma promessa. E essa promessa começou a apontar para uma restauração. Então, hoje começamos a enxergar essa promessa, mas ainda precisamos entender quem é aquele que Deus enviou, como ele cumpriu as promessas e de que maneira ele está relacionado com a vida eterna. Amém? E isso que começaremos a descobrir nos próximos episódios. Então, continue conosco nessa jornada, porque estamos saindo da origem da morte e começando a caminhar em direção à resposta de Deus para a morte. Que Deus abençoe sua vida, ilumine o seu entendimento e mantenha o seu coração firme na palavra. Amém? Até o nosso próximo episódio. Fique com Deus.